Teve alguma que todo mundo achou que era o cidadão era o criminoso lá, ou era o suspeito era de fato o criminoso, e com a perícia você falou, não. Não é esse cara, é outra pessoa, sei lá, nem era um homicídio? Já tem um caso assim que eu já lembro que ele vem muito na cabeça. Era uma moça que tinha sido estuprada e ela apontou um cara como sendo o seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido ele, mas ela reconhecia, foi ele, eu tenho certeza, foi ele. E ele foi preso. E a gente foi coletar material genético dele, porque tinha ficado sêmen nas partes íntimas dela. Quando ela foi conduzida ao IML, foi feito o exame de corpo de delito nela, foi coletado esse material vaginal. E tinha sêmen. Então, a gente sabia que ali a gente tinha o DNA do criminoso. E ele foi preso, esse rapaz, dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, Sim. né? Então, ele cedeu, porque ele tinha certeza, não fui eu cedo quantos materiais foram necessários. E ele cedeu. E, realmente, o confronto genético mostrou que não era ele, não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele, eu não sei o que aconteceu, foi ele. O cara foi a julgamento. Uhum. Mesmo assim, com aquela prova, não arquivaram. Ele foi a julgamento. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz partiu teve como justificativa a prova testemunhal. Que se ela reconhecia que era ele. Porque, assim, o juiz, está no Código de Processo Penal também, ele não está restrito ao laudo, ele não é obrigado a julgar conforme o laudo pericial. Eu até estava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a prova pericial é a mãe das provas. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. Porém, no nosso ordenamento jurídico, processual penal, não existe isso de mãe das provas, porque não existe prova, em regra, mais poderosa que outra. Então, o juiz, ele não está forçado a julgar conforme a conclusão pericial, desde que ele justifique, porque não julgou conforme. E, nesse caso, ele justificou dizendo que era muito forte o depoimento dela, que ela não tinha a menor dúvida de que tinha sido ele e que o condenava com base no reconhecimento dela. E esse rapaz, obviamente, se desesperou e foi para presídio e tudo mais. 4 meses depois, nós atendemos um outro caso que tinha um modus operandi muito similar a esse. Que era assim, a moça estava em casa, o cara entrou dentro da residência e trancou os familiares no quarto. É porque essa primeira moça, ela estava só com uma irmã, que era menorzinha. Então, a irmã nem servia para reconhecer. Mas ele fez novamente isso, pegou quem estava na casa, botou num outro cômodo e estuprou a vítima. Ele só entrava para fazer isso, ele não roubava. E fez isso. E era o mesmo modus operandi. E também tinha deixado sêmen na moça. E aí a gente atentou para comparar com o caso anterior. Mas imagina isso acontecendo em inúmeros casos, ou numa cidade vizinha, você não vai atentar para isso. Nesse caso, acho que foi Deus mesmo que botou assim na mão e se atentou e se comparou. E quando se comparou, viu que esse sêmen batia com o sêmen daquela outra vítima. E quando a gente fez o confronto com o do acusado, esse segundo acusado, bingo, dizia que era ele para os 2 estupros. Aí ele foi confrontado em interrogatório e ele assumiu. Ele disse, não, estuprei ela, estuprei outra e assumiu mais uns outros 3 estupros assim. Era um cara que já estava fazendo vítimas há um tempo e não tinha sido pego. E aí foi informado, a defesa desse outro cara que tinha sido preso disse, olha, a gente tem uma prova nova, quando você tem uma prova nova você pode reabrir aquele caso, você pedir um novo julgamento. E isso foi apresentado. E ele foi julgado novamente, assim, em nível de recurso. Aí já foi o desembargador que pegou o caso. E a coisa mais difícil que tem é um juiz querer contrariar outro juiz, né? Diante dessa prova, que foi admitida, o desembargador reconheceu que o cara não tinha estuprado a primeira moça. Mas que isso foi só um acaso. Que o primeiro juiz não tinha errado. Mas que foi um acaso e que por obra do destino se conseguiu chegar
ao verdadeiro acusado. Ora, obra do destino não era. Existia uma prova pericial que já demonstrava que o cara não era culpado. A gente estava usando como base para a condenação, o juiz, no caso, uma prova testemunhal, que é falha, que é cheia de emoção e que pode ser mentirosa muitas vezes. Não acredito que o da moça, assim, era dolosamente mentirosa. É porque ela estava sob forte emoção. Ela realmente... É difícil uma vítima, ao ser estuprada, ela querer olhar na cara do estuprador. Acredito que deve ser muito difícil isso acontecer. E quando chegou para o outro acusado, que ela foi colocada para identificar, ela também disse, reconheço, sem sombra de dúvidas, que é ele. Ou seja, ela deve ter se fixado em algum ponto específico da aparência dele. E aí que o outro compartilhava essa mesma... tudo. E, bom, aí se conseguiu, só, segundo o desembargador, diante do acaso, demonstrar que o primeiro não era o culpado. Então, imagina quantos passam por isso. Sim. Muitos passam por isso, né? Aí, como esse caso que eu falei do suicídio ou homicídio, que o delegado tinha certeza que era um suicídio, a gente chegou lá, não é. Isso aqui é um homicídio. E vários acontecem assim. Que vem a prova pericial para demonstrar que realmente o que aconteceu não era aquilo que estava se achando que tinha acontecido. Aí tem muitos casos. Cara, uau. Que, né? Não é? Que aflição ser esse cara que tá lá, nem sabe por quê. Mas que bom que, tipo... Porque é isso, né? A galera acha que é assim. Você tá lá na delegacia, acontece um estupro hoje, aí esse outro estupro aconteceu dali 4 dias e você fala... Vamos ver se, né? Não, é 280 mil casos e você tem que pensar um e falar... Mano, isso aqui tá muito parecido e tem que unir, né? E a bondade dessa pessoa em pensar, mas teve aquele outro caso que vale testar, né? Porque, tipo, o cara tá preso lá, assim, eu imagino que eu esperando da natureza humana é tipo, mano, deixa lá, já tá foi, preso, já, entendeu? É por isso que a gente precisa investir muito na inteligência da polícia, né? A gente não combate a criminalidade hoje em dia com armas, a gente combate com inteligência. E os bancos de dados para confrontos de informações fazem parte disso. Então, por exemplo, eu tenho que ter um banco de dados de vítimas de estupro, por exemplo. Só um exemplo. Por quê? Uma vítima foi estuprada, naquele dia 40 são estupradas. Eu lembro que quando eu trabalhei no laboratório de físico-química, a gente trabalhava também com análise de sêmen, para confirmar que era sêmen. Sendo sêmen, a gente mandava para o laboratório de DNA. E ali eu tomei um susto ao ver a quantidade de estupros que aconteciam diariamente. Só em João Pessoa, que é a capital onde eu trabalho, eu vi assim que 40 e poucos estupros aconteciam, só na capital. Por dia? Por dia. Então, isso é louco. Então, eu tenho que ter a inteligência atuando nisso, porque é um tipo de crime que o cara que comete, ele não comete só uma vez. É como a pedofilia. Ele reitera naquilo. Então, eu tenho que confrontar informações. Então, se eu tenho um banco de dados, que eu vou colocar informações quanto a modus operandi, regiões em que aconteceu, características físicas que a vítima fala, e linkar com o armazenamento de conteúdo genético no laboratório, ótimo. E aí, fazer com que esse banco seja inteligente para que numa hora que eu cadastre as informações, que ele já deu um match com outras que já foram cadastradas, ele me avisem. Aí a mesma coisa, a gente tem um banco de dados balísticos, mas nem todas as perícias têm. Por exemplo, lá onde eu trabalho não tem. Mas onde eu cadastro todos os projéteis que já foram retirados de vítimas de homicídio por arma de fogo, projéteis retirados no local, projéteis que eu já coloquei as características balísticas nele, para de repente, se esse projétil vindo daquela arma for utilizado em outro crime, o banco me diz, não, esse projeto que você acabou de cadastrar já foi usado num outro crime aqui, que foi esse crime aqui. Então, a inteligência. Se a gente não tiver um investimento em inteligência, a gente vai continuar cada vez mais com um índice de resolução de questões investigatórias lá embaixo. A gente precisa investir em inteligência, não em arma, não em viatura. Isso é importante, mas a inteligência hoje é o que combate o crime. É você linkar essas informações e é você chegar antes que aconteça. Por exemplo, assaltos a banco, a carros fortes, é você chegar antes que aconteça. Quando está sendo ali tramados, tem um dia, a gente chega antes. Isso é inteligência, sabe? Mas a gente ainda peca muito nos nossos governos por não fazer isso. Por quê? Porque não é visto. A população não vê a inteligência. E muita coisa que é concluído pela inteligência, a população não sabe, porque a polícia não pode falar tudo que faz, como faz. Então, muitas vezes, a inteligência resolve um caso, mas que a população nem vai saber. Aí pensa, para um governante, isso é interessante? Não, porque vai achar que não está investindo.
Quando eu boto... Aí, por isso, quando a polícia comprar armas e viaturas, o que acontece? Desfile nas ruas. Porque isso eu mostro. Olha, o nosso governante está investindo na polícia. Na verdade, não é isso que vai fazer a criminalidade diminuir. Aí, por isso que a perícia, ela acaba tendo tão poucos investimentos. Porque a gente não vai poder desfilar ali com o equipamento que recebeu. Tá entendendo? Então, isso é muito complicado.